ok? Então, a primeira lei é o pertencimento. A gente já conversou sobre isso aqui. Dentro do pertencimento, eu digo sempre assim, sabe aquela expressão, aceita que dói menos? Pronto. Aceite que dói menos. Você está na família que é para estar, com um pai que é o que você tem, mesmo que o cara tenha tido relação com sua mãe, nunca mais tenha vindo, mas naquele momento, ali, houve uma explosão de amor. Houve uma usina atômica ali, explodindo dentro do corpo daquela mulher. Aquele óvulo, ele não foi furado, como hoje já temos, né, a tecnologia que diz que não. O óvulo se abriu para escolher aquele espermatozoide para entrar. Infelizmente, os livros de biologia e de ciência ainda diz que o espermatozoide rompe a coroa radiata. A coroa radiata se abre um pouquinho e ele entra. E só abre para aquele. Isso significa pertencer, né? Nós pertencemos abundantemente, né? Que é essa árvore que eu coloquei. Então, eu pertenço a uma família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Para quem é adotivo, eu tenho um pai e uma mãe biológico, e eu tenho um cuidador e uma cuidadora social, cultural, certo? Que eu chamo de pai e mãe, mas que na realidade é esse lugar. Tem um grande amor por mim, me nutre de amor, eu nutro de amor aquela pessoa, mas não é seu pai biológico, não é sua mãe biológica. Sua mãe biológica existe nesse plano ou em outro, e você está carregado dela. Os adotivos são pessoas muito especiais, porque tem um cuidador, né, no cacifo da mãe biológica, e ainda tem a mãe biológica, é amor de fora e amor de dentro, né? É muito bacana. Então, você pertence a uma comunidade, você pertence à natureza e tudo mais. E aí, gente, quando a gente nega isso, a gente exclui. Aí eu vou dar um exemplo, assim, bem interessante. A ovelha negra, já ouviu falar? Ai, fulano é ovelha negra. Ou a pessoa, né, que... O alcoólatra, por exemplo. Ah, meu pai é alcoólatra. Aí ele é alcoólatra, ele foi para o mundo, enfim, ele foi viver a vida dele só, e não se fala mais, esse cara deixou de existir, ele morreu, e enfim. Algumas gerações depois, vai chegar um alcoólatra pior do que ele, muito, para honrar essa pessoa que foi excluída. Porque família, principalmente, desculpa, família é núcleo que só tem uma porta, que é a porta de entrada. Só tem essa porta, tem outra não. Não tem porta de saída. Empresarial, educacional tem. Você tem um tempo na empresa. Né? Você entra, desenvolve seu trabalho e você sai. Família não tem. Com isso eu quero dizer que não existe ex-companheiro, ex-marido. Não existe. Existe primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu quero ver se até o final da vida eu consigo ter lá o 20º, mas vou chegar, olha, esse aqui é meu 20º companheiro. Olha que fantástico que vai ser, gente. Vai ser muito bom isso. Né? Então, não existe ex. Porque ex é exclusão. Existe primeiro, segundo, enfim. E é preciso trazer essas exclusões que a gente faz, sabe? Para que a gente compreenda isso, para que a gente inclua. Não significa que a pessoa que cometeu um crime foi renegada da família, não fica junto daquela pessoa, o cara que é usuário de drogas e tal. E aí eu estou falando de drogas mesmo, tá? Não é as coisas que se chamam droga que não é. Mas, enfim, usuário de drogas, e você exclui aquela pessoa, né? Não. Essa pessoa precisa ser incluída, ela precisa ser olhada, reconhecida. Né? E isso acontece sem querer, falando agora para a Lohana, que trouxe essa história, a exclusão da Hannah. Né? Você diz assim, sou filha única, não é, amor. Você é a segunda, né? Você é a segunda. E aí, fazer isso. Tem como reincluir alguém que a gente exclui? Tem sim, Mariana. Esse é o sentido da constelação.
E reincluir não significa você alisar, você estar junto, você beijar, você abraçar, não. Mas é você saber que aquela pessoa pertence e incluir no teu coração. Inclua ela no teu coração. Entende? Por exemplo, eu tenho um irmão que é, digamos, né, eu não tenho, mas enfim, eu tenho um irmão que é usuário de droga. E aí, olha, tudo bom, né? Seus irmãos só tem fumando e cigrando. E o outro? Não. Ele sente, você sente, e o que vier depois disso, você vai sentir também. Certo? E aí, Gleison, quer conversar comigo um pouquinho? Então, quando a senhora falou sobre. Pode me A chamar de questão, você, tá bom? tá bom, quando você falou sobre a questão de tipo, do ato do sexo ser um amor, por ali ter fecundado um óvulo, aquilo ali foi um ato muito profundo de amor. Eu não entendo aquilo ali como um amor, porque para mim um amor vai muito além daquilo. Porque só de ter feito ali, tipo, o meu pai me fez, só que não foi aquela pessoa, aquilo é um amor? Pois é, difícil, né? Na hora Não, que você nega isso, vamos pensar nessa história, certo? O meu pai me fez naquela hora ali com a minha mãe. Aquele momento ali, sim. Ele pode não ter cuidado de você e tem mais. Eu vou dizer um negócio super pesado. Pode se parecer pesado. Você só existe porque ele escolheu fazer aquele amor, viver aquilo ali. E você é uma escolha, porque a gente pode escolher ir para a vida no sofrimento ou na dor. Enquanto você não olhar para esse homem que fez isso e que foi embora e que não sei o quê, como seu grande pai, como cara que te deu de presente a vida, você não consegue seguir, não consegue fluir. E eu sei o quanto que é difícil. Eu nem vou falar de aborto aqui, porque isso dá uma maior, mas eu gosto até porque eu, Vaglânia, me declaro como mulher feminista, como mulher que milito a favor da descriminalização do aborto e a favor da legalização do aborto. Mas o aborto, por exemplo, tem uma perspectiva dentro da constelação familiar. A violência sexual tem uma perspectiva. Então, você dizer eu não tenho pai, eu não reconheço fulano como pai, olha para tua mão agora. Olha para ela. Nessa sua mão, nesse seu cabelo, tem seu pai. Você não tem como negar. Você não tem como dizer não. A adrenalina e o teu cortisol agora deriva dessa origem desse homem. E aí o que que acontece? Quando a gente não reconhece isso, a gente reproduz exatamente as mesmas atitudes. E eu sei o quanto que isso é difícil escutar para quem, né? Não estou dizendo que é o teu caso, né? Porque pode ser uma história, enfim, um exemplo. Mas o quanto que é difícil escutar, eu já vi, já abri muitas constelações assim, quanto que é difícil a pessoa escutar isso. É difícil. E aí a gente se abaixa, a gente honra esse pai, a gente toma esse pai com isso que ele tinha. Porque naquele momento era o que ele tinha. Era o que ele podia dar. Era o que ele podia dar. Ô, Baglânia. Oi, pode falar. Oi, Baglânia. Só para acrescentar essa questão do Gleidson, é porque o que eu entendo é que, às vezes, esse nosso conceito de amor é um conceito muito técnico, não é? Mas, assim, falando dos setênios, Gleidson, assim, a entidade espiritual escolhe, bem antes do seu nascimento, os pais que poderão fornecer-lhe a massa hereditária adequada. Então, é que, assim, aquele homem que você, assim, talvez você não acredita que ele seja amor, mas em muitas áreas de práticas integrativas, é que aquilo já estava previsto, não a forma, nem o momento, mas é que, em algum momento, seu pai e sua mãe tinham que se encontrar para que juntos formassem você. Então, nessa perspectiva, é como se fosse, assim, atender a uma história, né, já prévia. Na acupuntura,
a gente fala muito assim, que antes do seu pai e sua mãe se conhecer, você já existia, não é isso, Maglânia? Você já Isso. existia, porque já estava previsto esse encontro em algum momento. E por essa previsão dessas coisas que a gente às vezes não consegue explicar cientificamente como a gente gosta, tudo bonitinho, dentro de uma caixinha, né, organizada, e a gente não sabe de onde vem esse amor, essas previsões, assim, o que é que isso quer mostrar para você. E aí ele fala disso, né, que o corpo para a realização do seu destino. Então, assim, essa união do seu pai e de sua mãe, ou de qualquer um de nós, ela tem um objetivo, não é? Que é um objetivo maior. E é isso que, às vezes, se a gente quer colocar tudo dentro dos conceitos lógicos que nós temos dentro da ciência, é difícil você interpretar e entender. Mas a antroposofia, como diz a Vaglânia, ele é uma área muito rica, não é? E é ela que conta desses 70, de cada fase da sua vida, ele vai dando uma pincelada no nosso perfil, no nosso eu, nas nossas, como a gente vive, nas nossas descobertas, né? O momento de olhar mais para dentro, depois o momento de olhar mais para fora. E isso, na verdade, é assim, uma construção que a gente vai seguindo ao longo da vida. E eu sempre digo que quem conhece cedo e com as pessoas certas, essas práticas, você tem uma oportunidade antecipada, né, de começar a ver isso sobre outra ótica, de começar a mudar você. Se você muda o contexto, você muda uma história que poderia ser repetida, não é? Por essa perspectiva, eu acho que por amor, independente de como foi. E mais do que é isso, né? Você escolheu esse casal. Exatamente como ele. Escolheu esse pai e escolheu essa mãe. A tua alma escolheu vir para cá dentro desse contexto. E quando eu digo assim, né, aceita que dói menos, é porque você tem duas escolhas: ou viver olhando para trás, ou pegar a potência disso e levar para a vida e seguir em frente, que é o que acontece muitas vezes com a violência sexual. Né? Mesmo. Isso viveu, tá aqui, tá no meu corpo, eu tô sentindo, tal. Isso tem uma relação, mas eu preciso olhar para frente e tomar isso como força. Entende, Gleidson? Quer falar? Do desenho das mãos, eu notei uma coisa até significativa. Eu não ia falar a princípio, mas deu vontade de falar agora. Certo. No da minha mãe, a simbologia, eu consegui ver a mão, teve um desenho. Mas o meu pai não tem desenho, não existe. A caneta passou, mas não existe, entendeu? Uhum. Não tem. Então, por isso que eu falo Isso que eu acho... Isso é um fenômeno lindo. Isso é um fenômeno lindo. Faça um exercício agora, nesse momento, com a mesma caneta, colocando a mesma mão, se você vai ver se não vai aparecer. Porque aí você está negando, o campo está aberto. O campo está aberto. Entendi. Mas aí é exatamente, tipo, qualidade. Tu pediu para falar o nome do meu pai e qualidade. Eu não sei nem falar, entendeu? Será que fazer esse desenho, será que eu conseguiria qualidade? Será que eu iria conseguir também? Não sei. Se você ficar no campo mental, você não consegue. Mas se você colocar a sua mão e sentir a força do seu pai, mesmo que você não saiba nem o nome dele, nada, vai vir uma qualidade. Talvez a qualidade mais forte que tenha em você seja dele. Porque pela desorganização do campo, da constelação familiar, isso é a abordagem da constelação, aquela coisa que mais a gente nega é a coisa que mais apresenta. O que eu mais nego é o que vem mais forte. Porque é o amor cego, eu vou honrar o pertencimento ao sistema a partir disso. E a gente tem a tendência de honrar pela dor e não pelo amor. Entendi. Obrigado. Respira. É a primeira vez, Gleidson, que você escuta sobre constelação? Não, já constelei já. Já constelou isso? Não, na verdade eu entrei na constelação de uma amiga. De uma amiga. E você pode dizer quem você representou? O pai dela. Aí.
Faz sentido? Faz. A ressonância, ó, coladinho. Coladinho. Você iria representar ou ela, ou o pai, ou o avô. Colado. É seu. Toma que é teu. Ok? Aceita que é melhor. Quando você aceitar, compreender isso, você vai conseguir fluir. Vai fazer assim, ó. Vrá. Vai abrir. Sério mesmo. Então, o pertencimento, né? Ele tem como grande elo de sustentação incluir o que foi excluído, reconciliar o que foi partido, o que foi quebrado, reunir aquilo que foi desunido e reparar o teu sistema e o sistema universal. Tudo, estamos todos conectados. Então, o pertencimento é a principal lei, porque é a lei fundante da nossa existência. Eu só estou aqui falando com vocês porque eu pertenço a um sistema onde tem meu pai e onde tem minha mãe. Eles existem, meus pais são vivos, mas mesmo que eles não fossem, eles existem para que eu possa existir. Se esse não existir, eu não existo. Eu morro, viro cadáver, né? A segunda lei, para a gente correr um pouquinho, é a lei da hierarquia, né? É a lei onde eu devo olhar para quem veio antes. Então, sempre vai vir alguém antes. Todos nós estamos sujeitos a essa lei, né? Então, e aí tem a ver, por exemplo, meu pai e minha mãe. Eu vim antes do meu irmão mais novo. E vim depois da minha irmã mais velha. Então, no meu caso, eu olho para minha irmã, Wagner, e eu a honro no profundo da minha alma, porque ela passou por coisas que eu já peguei um pouco de adulto, né? Ela passou por várias questões que eu não passei. Os meus pais, meu pai veio antes de mim, com todo um saber, com todo um existir. Então, eu olho para isso, eu honro, né, quem veio antes. E isso é um grande problema, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer se achar único e primeiro. Quer ver se dá muito problema nos relacionamentos, né? Porque no relacionamento você tem a precedência e você tem a prioridade. O que é precedência? Por exemplo, eu agora, né, eu estou divorciada. Eu sou a primeira companheira do meu primeiro companheiro. Eu tenho precedência em relação à companheira dele atual. Eu existo, já existia antes dela, mas eu não tenho prioridade. Ela é prioridade na vida dele. E com isso não há competição. Eu reconheço ela como estando do lado esquerdo dele, como prioridade, e eu sei, né, que tudo que diz respeito ao que os meus filhos aprenderam, a construção dos meus filhos, a discussão dos meus filhos, é do nosso campo, não é do dele. Então, eu nem me meto lá, porque eu não devo me meter, nem ela se mete cá. E compreender isso é primordial, é extremamente necessário e é salvífico para a gente. Então, a gente, enquanto filho, muitas vezes tem a arrogância de querer resolver as questões dos pais, principalmente nas separações, né? Não quero que minha mãe sofra, não quero que meu pai sofra, né? E os filhos acabam rompendo essa hierarquia. E aí adoece pai, adoece filho, né? Desorganiza. Isso, a constelação trata isso muito fortemente com os suicídios. Quando você sai do seu lugar, você está aqui. Quando você sai daqui e vem para cá, você deixou de existir. Você ocupou esse lugar e essa pessoa, imagina ela deitada, ela morreu. E ela morre, ela não tem mais razão para viver. Então, a hierarquia, né, ela
romper com essa hierarquia gera um emaranhamento enorme. Outro exemplo, os filhos que cuidam dos pais mais velhos. Tem que cuidar? Tem. Mas você não tem que cuidar como mãe, como eu vejo. Ah, é minha filhinha agora. Filhinha não, a sua mãe, o seu pai pode estar velhinho, deitado na cama, tarará, mas é seu pai. Você tem que olhar para ele, cuidar dele com todo o respeito e toda a honra de pai, não de filho. Porque isso gera muito problema mesmo, porque isso fica dissonante, gera ruído, gera dor, gera sofrimento. Então, é preciso olhar para isso, né, para a gente não se meter onde a gente não deve se meter. Então, respeitar a hierarquia. Você tem um namorado, uma namorada, ai, minha sogra não sei o quê, meu sogro não sei o quê. Olha para ali e diz, este homem, esta mulher que eu amo, é fruto dessa mulher gigante que é a minha sogra, desse homem gigante que é o meu sogro. Ele tem os defeitos dele e tudo mais, eu não estou negando isso. Mas eu não posso excluir, nem posso querer ser a mãe. Olha só, gente, meninas, sou a mãe do meu marido, sou a mãe do meu namorado, né? Porque o filho também que não tomou o amor da mãe, vai procurar numa mulher a mãe. E aí, gente, transar com a mãe é complicado, né? Não é complicado? E com isso, a presença dos filhos vai minando os relacionamentos, vai gerando trincos nesse relacionamento, né? Principalmente para as mulheres, vão olhando aquele filho como ou a filha como um único locus onde eu me constituo como ser e saio desse lugar e todo mundo se ferra com isso, né? Então, é muito importante a gente olhar para essa lei da hierarquia, olhar para a lei da hierarquia no nosso trabalho. Quem veio primeiro no trabalho? Quem veio primeiro? Eu olho para quem veio primeiro. Alguém saiu para que eu entre. Eu olho com muita honra para o trabalho que aquela pessoa fez. Mesmo todo mundo tenha dito que foi ruim, foi o que ela pôde dar naquele momento. E isso não significa que eu vou dar melhor ou vou dar pior. Eu vou dar diferente. Né? Vou dar o meu diferente. Então, a hierarquia é olhar quem veio antes, e isso significa ter maturidade. É ver o esforço, né? O esforço que a pessoa faz, o esforço que a pessoa fez, né? Para estar ali. Né? Isso e dentro da relação pai-filho, pensando só na constelação familiar, isso acontece muitas vezes, o filho ganha mais que o pai, ou mais que a mãe, e começa a dar as coisas, e tem mais. Né? Começa a dar as coisas e começa a tratar o pai ou a mãe como filho. O pai vai e adoece. Na hora, papum, adoeceu. Fica acamado. Né? Então, é muito importante respeitar a hierarquia de todos os lados. É preciso respeitar mesmo. A gente está vendo caos aí, né? Caos, por causa enfim, desse contexto político. Mas é o cara que está lá. Eu não posso nunca dizer que eu não reconheço como presidente. Ele está lá. É o que a gente tem para hoje. Eu preciso reconhecer isso, sabe? E seguir na vida. Então, a hierarquia leva para esse lugar e ao reconhecer onde é o meu lugar, os pais estão aqui, os filhos estão aqui. Não é possível colocar em pé de igualdade, gente. Nós que somos filhos não queiramos isso. Porque esse lugar aqui é de uma responsabilidade muito maior. E não é responsabilidade financeira, é responsabilidade de vida, né? Por último, é o equilíbrio do dar e receber, para a gente fechar nossa conversa. Magnônia, né? Só retomando essa questão da hierarquia que você estava falando. No caso, se, como você falou, os filhos começam a ganhar mais do que os pais e querem ajudar. Aí, qual seria uma forma de fazer isso sem tomar o lugar dos pais? Para não ferir essa lei da hierarquia.
Olha, a primeira coisa que você tem que fazer, a gente vai entrar nas leis de ajuda, mas vamos lá. É perguntar se sua mãe realmente precisa de ajuda. Você está querendo ajudar sua mãe e seu pai por quê? Eles lhe pediram ajuda, né? Então tem que pensar nisso. Meu pai me pediu ajuda, minha mãe me pediu ajuda, ou eu estou me metendo sem nem ser pedido. Porque filho não tem o que dar ao pai e à mãe. Filho tem o que receber. E aí a gente entra numa polêmica, né? Filho recebe amor, força, potência e vai. Ele dá para quem? Dá para os filhos. Eu não tenho filho, dá para o seu trabalho, dá para as suas relações. Você sempre vai passar para alguém. Mas você tem nada para dar de volta. Você só tem para receber, né? Pensando nessa hierarquia. Então, assim, se sua mãe precisa de dinheiro, precisa de recurso e tudo mais, pergunte a ela. Pergunte, né? Olhe o contexto, sabe? Se você não está mudando de posição, você não está sendo mãe. E você dá e faz o que depois disso? Eu fico dizendo, mãe, te dei 1.000 conto e a senhora não fez isso, não fez aquilo. Se você dá como filha, você deu, acabou. Acabou, você não vai nem atrás. Não importa o que eles fazem. Isso é primordial. Até para que chegue para você. Porque o teu sucesso, a tua abundância vem dela. Tu só tem sorte, sucesso, né, prosperidade, porque tu recebeu dela. E ela deu e ficou com a parte dela, que foi a mãe dela que deu para ela também. Entende? Então, é olhar para isso com muita atenção. Entendeu, Pamela? Por último, né, que é o equilíbrio do dar e receber, é muito isso. Se eu dou muito, eu fico esvaziado. Se eu recebo muito, eu não me expando, eu não me desenvolvo. E aí, se tem mães aqui ainda, né, se tem mães, olhem para isso. Amor de mãe mata, esfola. Né? Tem uma hora que nós, enquanto mães, temos que olhar para a sabedoria da placenta. Lá, quando a gente estava gestando nossos filhos, que a placenta diminuiu a oferta de nutrientes e o menino começou a desenvolver lá, né, as tensões e os estresses, cortisol lá, e desenvolver o trabalho de parto. Porque quem desenvolve o trabalho de parto é o bebê, e não a mãe, né? A mãe só desencadeia, só bota para rodar, mas, né? Ou melhor, só continua rodando. Mas o trabalho de parto, né, é produção do surfactante, que vai lá, impregna o útero tal, que vai entrar muito nisso. Mas só acontece isso porque teve uma diminuição de nutrientes, porque teve uma alteração. A placenta é a grande mãe, ela nos ensina. Ela ensina para a gente muito fortemente, e a gente tem que olhar para isso. Né? Um filho que tem não sei quantos anos, já trabalha e está dentro da casa da mãe, minha irmã, tadinho, não vai para a vida. Não vai, olha, meninas, não se junte com um camarada desse, viu? Ele vai trocar a mãe dele por você. Né? Vai olhar para você e vai dizer, mamãe, 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 quero mamar na sua teta. Tá? Então, olhe para isso com muita atenção. A gente precisa tomar as rédeas, eu tenho que dar, mas eu tenho que receber também. O outro não se desenvolve se eu dou muito. E aí a gente tem que pensar muito nisso, quando eu vou comprar um presente. Como é a minha relação com isso? Alguém fez aniversário, uma amiga fez aniversário, como é a minha relação com isso? Eu paro, eu penso nesse presente, né? Eu vejo uma coisa que aquela pessoa gostaria, uma coisa que parece com ela, é um comportamento. Ou eu chego na véspera, enfim, compro qualquer coisa, né? Pego lá o perfume da Natura que a vizinha vende e levo. Tem outra relação. Essa primeira significa dar e receber. Essa outra aqui é só dar. Porque eu entendo que a pessoa que receber, tá bom para ela. Então, a gente precisa olhar muito para isso. Os pais que dão muito aos filhos, os filhos não progridem. Tem muito isso, né? Filho que terminou a universidade e tal, e não consegue emprego, e não consegue seguir,
né? Porque tá lá a mãe lavando os fundos de cueca do filho. Então, é olhar para isso. Quem dá muito, tem muito a ver com se achar superior, melhor do que o outro, né? Muita soberba. Também tem a ver aí com a máscara de vulnerabilidade. Para eu não me parecer vulnerável, eu dou, porque eu tiro o foco da minha carência, né? E é preciso pensar muito nessa perspectiva, e se eu não estou honrando esse sistema, por isso aí, né? Dizendo de um outro modo, né? Todos nós, homens e mulheres, nós somos credores e somos devedores. Esse equilíbrio de ser credor e devedor é o grande pulo do gato para a gente seguir na vida, certo? A gente precisa olhar muito para isso. Então, quando eu tenho certeza que eu tenho a força do meu pai aqui total em mim, recebi desde aquele dia que eu fui concebida, e que eu tenho o amor da minha mãe total em mim, eu junto os dois em mim e digo, eu sou. Ninguém diz quem eu sou, ninguém diz o que eu preciso, eu sou, e sendo eu sei o que eu preciso, né? Então eu recebo aquilo que eu necessito e eu dou aquilo que eu tenho para dar. Isso é extremamente importante, né? E tem a ver com outro caminho, que são as ordens da ajuda, quando a gente tem muito isso, né? Ainda dentro do dar e receber, né? Quando eu digo, não, você não tem nada para dar, os passos que você vai passar sempre para frente, né? Porque você também vai estar sempre recebendo, mesmo dos pais que já faleceram. E eu acho que é isso. Vamos, né, fechar um pouco. Eu ia falar das ordens da ajuda, posso até citar, se vocês quiserem, né? Que a gente vive muito nesse clima de eu quero ajudar fulano, eu ajudo fulano, fulano não faz por onde, ou não atende. Então, a constelação também trabalha dentro dessa perspectiva da ordem da ajuda, que é eu dou o que eu tenho, né? A gente só dá o que a gente tem, o que a gente não tem, a gente não dá, tá? E eu só espero receber aquilo que eu preciso, que eu não preciso, não devo receber. Então, eu só dou o que eu tenho e só devo receber aquilo que eu preciso, né? E com isso tem a ver com você nem ficar com muita coisa, né? Nem querer ser ajudado o tempo todo, nem estar dentro desse campo da energia de estar sempre colocando para fora para o outro. Segundo, que é a segunda lei, segunda ordem da ajuda só interfira ou só ajude se você for solicitado. Se você não for solicitado, não interfira, não dê conselho, não venha com historinha, nem para seu pai, para sua mãe, para sua irmã, para nada. Então, nos ensina a gente deixar de ser metido, né? A gente ainda diz assim, esse conselho prestasse, não se dava, se vendia. Não, minha irmã, ninguém vai comprar conselho. Conselho é coisa de quem quer se meter na vida dos outros, né? Então, só peça, só interfira, só ajude quem quer ajudar. Mas fulano está precisando, ele não sabe pedir, se ele não sabe pedir, é porque ele também está desorganizado, ele só sabe dar, aí não sabe receber. A terceira lei só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Isso é um aspecto bem importante. Então, não tome as dores dos outros, né? A quarta todos nós pertencemos a algo muito, muito, muito maior. Então, não fica olhando para o seu umbigo. Você está em relação, em conexão. Organize você no seu sistema familiar. Você, seu pai, sua mãe. E depois você vai ver que na hora que você organiza isso, tudo vai se reorganizando, porque estamos todos, né, conectados. Certo? E, por último, né, a última lei da ajuda a gente tem que amar a tudo e a todos. Então, todas as pessoas, o amor, né, a cada um é diferente do amor que eu tenho em mim. Então, respeitar as diferenças, respeitar que existe esse movimento, que as pessoas têm várias formas de amar e que todas elas são legítimas. E isso me coloca nesse lugar também. Ok?
eu acho que é isso. Não sei se eu tinha mais alguma coisa. Vamos lá? O que é que vocês... Eu queria falar de um exemplo. Quando eu constelei, para mim foi uma surpresa, porque eu estava imaginando uma outra coisa, né? Não esperava que fosse acontecer a sessão de constelar. Eu achava que eu ia para um curso, que as pessoas iam dizer assim, a constelação é isso, ela acontece assim, assado. Então, eu não esperava o que ia acontecer lá. Então, foi uma surpresa muito grande para mim. E eu lembro que um exemplo que a consteladora colocou lá foi que ela tinha um relacionamento que ela presenteava muito o companheiro com coisas muito caras, e ela, depois que o relacionamento acabou, ela percebeu que, através disso, ela desequilibrou a relação, porque ela se colocou numa posição muito alta, inatingível para aquele companheiro, porque ela fazia ele se perceber uma pessoa incompetente, uma pessoa que nunca ia atingir aquele nível onde ela estava. E isso trouxe desequilíbrio para a relação, né? Então, às vezes, a gente se relaciona assim, né? Esse equilíbrio do dar, né? Você, muitas vezes, tem essa necessidade de dar muito, a pessoa tem a necessidade de dar muito, achando que aquilo é a necessidade do outro, e muitas vezes nem é, né? Às vezes é a sua necessidade, é alguma coisa que você quer provar, é alguma coisa que te incomoda no outro e você quer, né, trazer aquele presente como uma forma, né, de satisfazer a você. É você que está incomodado porque o outro não tem uma blusa de tal marca, ou então vai sair com você com aquele chinelo que você não queria, né? Então é você que está incomodado com o outro não está nem aí, né, para aquilo. Então, às vezes acontece isso, né? O dar que o outro nem pediu, não está nem precisando, e você que está incomodado, né? Aí é duas questões, né? Primeiro, a gente tem sempre que olhar que quando eu abro a constelação, eu abro para mim. Aquela coisa que eu falei no início, eu estou aqui só para mim. Isso é uma coisa para que a gente não entre no campo da culpabilização. É o que Beth diz muito isso, assim, diz assim, eu não constelo vítimas. Então, é a história do colar. Ela dava muito. Estava aqui dando. Mas ele estava aqui recebendo também. Então, eles colaram. Entende? Então, isso é bem importante. Essa coisa do colar. O que é que faz com isso a partir de agora? Eu reconheço que eu estou dando muito e estou ficando esvaziado. Então, eu vou equilibrar. Mas entende que uma relação, olha o nome, relação, sou eu e o outro, no 50-50, que é o que Bert diz, no 50-50. É 50% dela, mas é 50% dele também. Entende? Então, dos 50% dela, ela fez, ela reconheceu. E ela se coloca nesse movimento, né, de reconhecer e ir aqui para trás. E como parece que a relação já tinha acabado, né? Como você falou, a relação acabou. Então, na realidade, eu vou olhar para isso e vou me projetar para frente. Eu não posso ficar olhando para trás. Não posso ficar olhando para aqui. Eu tenho que olhar para frente. Opa, eu sou uma pessoa que eu firo as ordens da ajuda. Eu ajudo sem me pedir. Eu dou mais do que eu tenho. Então, eu vou ficar aqui comigo, percebendo esse movimento de não dar mais do que eu tenho, porque o outro não vai ter mesmo, entende? Mas sempre pensar que é um 50-50, que é o que a Sophie Hellinger chama muita atenção. A Sophie vem com isso assim, ainda quando o Bert estava ouvindo, ela falava assim, não, Bert, é 50-50. Porque tem a ver com 50-50 mesmo. E nós, mulheres, temos que olhar para isso. A gente, olhando para a hierarquia, primeiro para o pertencimento, pegando essa história, pertencimento, o que é que isso tem a ver com o sistema dela? Provavelmente ela ocupava o lugar da mãe.
Ao ocupar o lugar da mãe, ela cola com o pai, ela casa com o pai. E ela pega essa relação e vai para a vida. Aí acha alguém que vinha numa escassez de amor, tinha, ou melhor, de força, tinha um pai fraco, que é o cara que só recebe. E o pai se lança no mundo. Então tinha uma mãe muito forte e tinha um pai fraco. Aí colocou esse aqui, ó. Entendeu? Um pai forte aqui que quer dar, que quer a força para frente. Entendeu certinho, casal perfeito. Um dá muito, o outro recebe. Um vai ficar exausto e o outro vai ficar cheio, dizer, pô, não me desenvolvo, não sou uma pessoa criativa, não vou pro mundo, não sei o quê. E essa aqui, pô, eu vou pro mundo o tempo todo, e o cara não vem, o cara não vem, o cara não vem. Entende? Então, isso serve, se os dois estiverem conectados e compreendendo essa dinâmica, massa. É fantástico. Porque os dois se alinham. Quando ela vier com presente, que não é sobre ser caro ou não, é sobre dar o que não se precisa. Quando ela vem com presente, ele vai dizer, devolve, leve de volta. Não quero porque não preciso, não estou necessitando. Eu tomo a força do meu pai e vou para frente. Eu tomo o sucesso da minha mãe, ó, e vou para lá, né? Estou com você para compartilhar e não para receber. Olha que fantástico. E isso dá certo. E aí eu vou dizer um negócio muito sério para as 21 pessoas que estão se sustentando aqui ainda. Né? Porque é conversa, minha gente, é conversa. De posse disso, de posse dessa história, eu saio da minha carência de filha, que é o que eu levo para a relação a dois. E aí eu fico 100% mulher, 100% inteira, com um homem 100% inteiro. Mulheres, vocês não queiram substituir as mães. Não substituam as mães. Se o parceiro não assume o lado dele, não queira puxar ele para assumir. É uma escolha dele, só pode ajudar quem diz quero ser ajudado. Porque você não vai, você tem que se colocar no lugar. E isso significa até gerar algumas tensões muitas vezes, entende? Então isso é libertador. Eu posso falar, de que lugar eu estou falando agora? Eu estou saindo do lado do terapeuta e entrando do lado do terapeutizando. Porque eu me separei faz pouco tempo, faz 8 meses que eu me separei. E é fantástico, é maravilhoso hoje tomar essa consciência de que eu não estou para dar, só dar, só dar, só dar. Eu também quero receber. E se lá na frente chega alguém que só quer receber, eu vou dizer, opa, eu vou estar ligada. Opa, não quero mais esse padrão, porque eu estou cheia de pai, ó, meu pai está aqui, vibrando dentro de mim, eu estou cheia da mãe. Minha mãe está aqui, eu tenho muito sucesso, eu tenho abundância, minha gente, eu sou rica, né? Do bem mais precioso que é pai e mãe, então eu estou inteirona aqui. E vou para a vida. Então, é mais ou menos por isso, entende? Eu estou dizendo isso porque, sabe, Semiramis? Porque tem consteladores que, a depender, e eu não estou falando mal, nem bem, nem de um, mas existe isso que tem a ver do campo de ressonância seu. Você busca constelação por uma ressonância sua. Uhum. E essa pessoa vem nessa carência e não conseguiu trabalhar ela nas constelações dela, e ela vai na culpabilização. Aí culpa a mulher. Aí a mulher sai de lá dizendo, poxa, se eu pudesse voltar no tempo para olhar para isso, para esse meu marido, eu não teria dado tanta coisa cara, aquele Rolex maravilhoso que eu dei a ele. Ai, meu Deus. Não, daqui para trás a gente pode até mudar, mas mudar olhando para frente, porque o campo mórfico, né, ele vem para trás. Na perspectiva do Rupert, do Rupert, não existe, o tempo não é linear, o tempo é cíclico, sabe? Não existe passado, presente e futuro. E para o universo não existe mesmo, só existe presente, né? Se você vibra naquilo, é aquilo que chega, né? É isso.
Maglane, Oi? você deixar um exercício para a gente reforçar essa questão de honrar o pai e a mãe. Eu vou deixar. Primeiro, estamos fazendo um exercício que é bem simples. Eu vou conversar com o meu pai ou com a minha mãe, eu vou ficar um pouquinho mais abaixo, né? Se ela está sentada no sofá, eu sento no chão. Se ela está em pé, eu me sento. E eu faço isso. Eu vou dizer a você, gente, olha, sabe aquela história da adolescente? Da adolescente que pune os pais? A adolescente que pune os pais sou eu. Embora eu nunca tenha sido, assim, aquela pichadora, né? Mas, enfim, eu era que dava um pouco mais de trabalho em relação aos meus irmãos. E hoje, como foi que eu consegui reorganizar isso? Fazendo esse exercício muito simples. Então, hoje eu falo com a minha mãe, amo, minha mãe, inclusive, é mais baixa que eu, mas quando eu preciso de um conselho, não sei se ele quando o dia a dia, oi, mãe, bom dia, boa tarde, não sei o quê, não. Mas quando eu preciso conversar com ela, eu me coloco sempre embaixo. Inclusive, ela disse, levanta do chão. Não, mãe, tá ótimo. Ela nem sabe disso. Vocês conheceram minha mãe, você não fala não, viu? Por favor. Ela nem sabe disso. Mas eu sempre me coloco abaixo. Sempre. Eu sentava para comer na casa da minha mãe, estava meu pai, eu ia para o lado esquerdo, ia para o lado da esposa. Aí eu, ligada nisso, fui... Gente, eu mudei o meu relacionamento com meu pai e minha mãe, que vocês não imaginam. Vocês não imaginam isso. E na minha casa eu faço assim. Opa, meu amigo, sai daqui, dê licença que esse cantinho é meu. Né? Opa, peraí, tá muito alto, tô escutando muito alto, vamos baixar um pouquinho, senta aí um pouquinho. Por quê? Porque fica muito pesado para o filho que não faz isso, e para a mulher, e enfim, certo? O segundo exercício que eu vou propor, para quem quiser fazer, e eu reforço, eu estou lá no Instagram, @Vaglane_Mendonça, a gente pode conversar. Tá certo? Também pode dar aí o meu WhatsApp, tá tudo bem, não tem problema. Que veja o que você quer trabalhar. Então, eu acho que o meu pai não me deu tudo. Então, só se coloca sentado, vai colocar, digamos, deixa eu pegar aqui. Digamos. Então, você vai pegar uma coisa para representar o seu pai e para representar a sua mãe. Você vai colocar na sua frente, né? Coloca na frente, segura assim e diz assim: esse objeto, essa garrafa, representa meu pai Francisco. Esse objeto, essa garrafa, representa minha mãe Severina. Coloca os dois e você vai pegar aqui embaixo, ó. De preferência, se você puder deixar eles mais em cima de você, você pega aqui embaixo na parte, como se estivesse pegando nos pés. E deixa vir o que vier. Respira, solta. Eu vou já dizendo a vocês que vai ter muito choro, vai ter vontade de sair correndo, não saiam, certo? Vamos manter isolamento. E se puder fazer isso, sentada, né, no chão, melhor ainda. Porque o que você está fazendo é honrando seu pai e sua mãe. Se você tem, e para o dia a dia, para a vida, essa coisa da mão. Ó, você vai fazer uma prova, vai fazer um negócio, faz isso, põe a mão, né? Põe a mão, porque aqui vai dar assim. Põe a mão para receber. Teve um dia difícil, né? Põe a mão, sim. Eu tenho 2 fotos do meu pai e da minha mãe, né? Que eu ponho, me conecto, ponho a mão e digo, recebo a força e o amor para seguir na vida. E tenho feito isso, né? Isso tem sido de grande aprendizado. Ok? Querem falar mais alguma Vaglânia, coisa? Oi. eu tenho uma dúvida. Tá me ouvindo? Tá bem baixinho. Então, peraí. Tá me ouvindo melhor? É porque, assim, quando você falou sobre essas questões de hereditariedade, a gente começa a se sentir muito importante, né? A gente sabe, poxa, aconteceu tantas coisas pra gente estar aqui. E aí eu fiquei refletindo a respeito de, tipo assim, a partir do momento que, por exemplo, eu opto por não gerar uma vida e não dar continuidade a essa linha geracional, isso, tipo assim, eu carrego algum peso, eu carrego alguma responsabilidade por optar não dar seguimento a isso?
De jeito nenhum, porque você, o que é a vida? A pulsão da vida, Mariana, é a criatividade. O que está aqui em mim, enquanto ser humano, está aqui. Certo? Mesmo o átomo que está aqui, está aqui. São organizações diferentes. A determinação biológica é uma coisa que ficou lá para trás. A gente cresce, reproduz e morre, não. A gente cresce, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve, estuda, namora, transa bastante e escolhe se eu quero ter um filho ou não. E isso não vai impedir a minha potência, e aí eu vou entrar um pouco na psicanálise, que é o pulsar da criatividade, é a mesma força, é a mesma energia criativa. A energia criativa que faz uma criança é a energia criativa libidinal que você constrói um projeto. Então, embora você possa escolher não ter um filho para chamar de seu, filho de gente, mas você tem um projeto criativo que você passa esse saber e esse conhecimento para fora. E as pessoas que estão lá vão passar para outras pessoas, para outras e para outras, e o fluxo segue, entendeu? Porque não é sobre o corpo humano. Esse saber está aqui na gente, está nos bichos. Por exemplo, tem constelação que se faz com cavalo. Eu já fiz, fiquei morrendo de medo. Já fiz constelação com o bicho fundo. É um negócio, né? Tem constelação que se faz na água, tem que faz com objetos, porque tudo, sabe? Tudo tem o mesmo, que está dentro, está fora, o que está fora está dentro. Então, não pode ser determinação biológica. Obrigada, foi perfeito. O que mais? Ok? São 10 para 6. O que eu tinha mais ou menos para falar e tal é isso. É um campo enorme. Viu, Semília? Me dizer pra você, mulher, tadinha de ti, hein? Quando chegou lá, fosse botada no meio, foi? Coitada. Mas também, assim, tem que pensar mas que foi bom, porque a coisa mesmo, tá? acontece sem intenção. Quando você vê, você já está dentro, né? E a coisa acontece mais naturalmente, né? Porque se eu tivesse expectativa. Então, Suelen, eu posso fazer uma constelação em um outro momento. A gente pensou em fazer aqui, né? Eu até senti em alguns momentos esse desejo, essa necessidade, mas eu sou... O lance do constelador, né, da pessoa facilitadora de constelação, é porque a gente também é meio noiada, assim, meninos, se essa pessoa abrir a constelação, ela gira, né, gira o botão da vida. Quando a gente tem muita paixão sobre essas coisas, pelo menos para mim vem muito assim. Então, eu senti em alguns momentos uma questão pulsante para abrir, inclusive vendo várias pessoas de vocês no campo, né? Mas o campo também aconteceu. A gente pode abrir, só precisa, é o que eu disse assim para a Ana, era o que a gente estava pensando, eu disse, Bruno, uma boa, mas eu não consigo fazer pelo celular, e eu também entendo isso como ação do campo, sabe, Ana e Semiramis? Porque esse aparelho, ele estava bom ontem, o cara veio ontem, consertou ontem, eu quis consertar um dia antes para estar com ele aqui, e, enfim, hoje ele não está ligando. Então, eu também acredito muito nessa força do campo aí. Tem um porquê, né, Wagner? Como estamos saindo, né? Vou fazer um exercício para a gente fechar esse campo, para a gente não ficar com ele aberto, porque hoje é final de semana. Eu quero lembrar, a primeira coisa, todo mundo tome bastante água. Novamente, né? Podem acontecer sonhos, né, que vocês não achem muito sentido, mas que há um sentido. Façam essas práticas e fechando o campo agora, convidar todo mundo a se reorganizar na cadeira, né? Sentar. Respira, né? Respira.
Isso, vai chegando, vamos fechando. Então, um pouco do que a gente fez, coloca a sua mão esquerda, né, no seu ombro direito, se conectando com a força do seu pai que está dentro de você, que diz assim para você, sem precisar ninguém falar nada, só falando para dentro de você, meu grande pai, eu reconheço a sua força dentro de mim. E tomo ela e trago para o meu centro. E põe a sua mão, não sei se está dando para ver, no centro do teu coração. Você vai receber, trazendo para o centro do teu coração. Ela está com a mão fechada no centro. E respira, sentindo essa força. Minha grande mãe, eu tomo o seu gigantesco amor e trago para o meu centro. E agora a gente vai fazer, eu vou fazer aqui, mas vocês fazem junto de vocês. E integro essa força com esse amor, colocando para dentro de mim. Crescendo e sendo totalmente integrada a esse sistema. Aí você vai olhar para frente, certo? Não precisa achar nada, só olha para frente. Digo, assumo o compromisso de seguir na vida, honrando, pertencendo e equilibrando o meu sistema. Ok? Olha para frente, respira. É isso. Então, tomado da força, tomado do amor, os dois integrados, eu assumo o compromisso de receber e de dar. Muito obrigada, fiquem bem e que a gente siga na vida em perfeito amor e em perfeita confiança. Grata, Valânia, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada. Foi muito bom. Obrigada, Wagner. Maravilhoso. Obrigada também. Um beijo. Estou com gosto mais. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Liane. Bom te ver, ficou escondida aí. Tchau, Liane. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau.